Olá, gente, bom dia, paz seja convosco, que é a nossa saudação quadrangular. Hoje nós vamos dar início a uma sequência de 3 vídeos apenas, dessa vez não falando dos erros do professor, dos erros que o professor deve não pode cometer, mas das qualidades imprescindíveis de um bom professor. Então são apenas 3 vídeos e nós gostaríamos muito que vocês vissem os vídeos e refletissem, interagissem no grupo, comentassem. Esse feedback é muito importante para a gente, porque isso sinaliza, aponta a direção que nós estamos indo, né? Se aquilo que nós estamos pretendendo fazer, os métodos que nós temos buscado utilizar, se tem alcançado o coração dos professores. E se alcança o coração de vocês, é possível que também vá alcançar o coração dos alunos de vocês. Então é importante que todos participem. Nós percebemos que nos vídeos anteriores sobre os 7 erros que o professor DB teria de evitar, tem de evitar, nós percebemos que muitos professores não assistiram o vídeo. Isso ficou muito evidente no quiz que a nossa coordenadora pedagógica fez no dia da capacitação. E muita gente estava perdido ali sem saber, né? A gente percebia no olhar que estava meio perdido. Então, todas as perguntas que foram feitas no quiz realmente foram retiradas dos 7 vídeos que nós postamos. Então, a participação do professor é importante. Então, vamos ao que interessa, sem mais delongas. O primeiro vídeo sobre as qualidades de um professor, de um bom professor, ele traz 2 palavrinhas. A primeira é integridade e a segunda é autoridade, né? Então, vamos dizer assim, o primeiro conjunto de qualidades ou de características que um bom professor deve ter é integridade e autoridade. E por que essas 2 palavrinhas vieram casadas nesse primeiro vídeo? Porque quando a gente fala de integridade, segundo o dicionário, nós estamos falando do estado ou da característica de alguém que está por inteiro, que não está fracionado, mas está por inteiro. E isso nos faz refletir. Se entra como uma qualidade de um bom professor, significa dizer que o professor precisa estar inteiro nessa missão, precisa estar de corpo e alma, precisa se dedicar no seu máximo, no seu potencial máximo. Ele não pode estar em parte, ele não pode estar mais ou menos, ele não pode estar com dúvida, ele precisa estar inteiro. E isso está relacionado com integridade, com o significado da palavra integridade. Então, uma das características do bom professor é a integridade. É fazer e cumprir a sua missão de forma a demonstrar a sua inteireza, né? O seu coração colocado de um todo, né? De uma forma completa na missão que lhe foi confiada. E existe um texto bíblico em Deuteronômio 6, eu vou ler do capítulo 6, do verso 5 ao 9, que diz assim: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Eu vou frisar de novo o verso 5. Amarás, pois, o Senhor o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Contextualizando um pouco, o povo estava lá no deserto quando o Senhor dá essa ordem através de Moisés. E ele diz assim mesmo: olha, Moisés, com relação à lei, é assim que você precisa proceder. Todos aqueles que estão sendo ensinados, ensinam o povo. E como é que esse conhecimento vai ser repassado de geração em geração? Primeiro, eles precisam estar íntegros dentro desse ensinamento, eles precisam estar inteiros. Aí o verso 5 vai dizer:
tem que amar o teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, de todas as tuas forças, ou seja, você tem que estar inteiro nesse negócio. E posteriormente você vai ensinar os teus filhos. Aí ele cita, sentado na tua casa, andando pelo caminho, quando te deitar, quando levantar, também atarás por sinal na tua mão e serão por frontais entre os teus olhos. Ou seja, a pessoa precisa estar imersa no conhecimento da palavra, inteiro, integridade. Você, professor, que ainda está com dúvidas sobre, nossa, será se eu me meti no lugar certo? Será se eu fiz a escolha correta? Será se eu vou me sair bem? Vamos orar para que o Senhor remova as dúvidas. Uma certa insegurança de quem nunca exerceu essa atividade é totalmente compreensível. Você, professor de escola bíblica pela primeira vez na vida, é compreensível. Você não sabe o que vai te aguardar, o que é ir para frente de uma sala de aula, de uma classe. Enfim, mas não está de coração completo, não está imerso, não está inteiro nisso, aí fica um pouco mais complicado. Então você precisa, embora um tanto inseguro, um tanto inexperiente, um pouquinho, com medo do que ainda não viveu, é normal, mas precisa estar inteiro, de coração, nessa missão. E a segunda palavra conjugada nesse primeiro vídeo é autoridade. E por que autoridade, pastora? Porque dentro de uma classe de aula, dentro de uma classe, é necessário você compreender que coisas pequenas e muito parecidas, mas que são diferentes, fazem a diferença se você não compreender de forma correta. Tipo, o professor ele precisa conhecer cada aluno, ele precisa conhecer o máximo possível desse aluno, como é esse aluno lá fora, como é esse aluno em casa, e a gente sabe que isso é um processo, como é a vida desse aluno, o que esse aluno pensa, quais os sonhos, as ambições, mas ao mesmo tempo que ele precisa criar vínculos, ele não pode permitir que o aluno confunda esse vínculo de professor e aluno, que é uma troca, que é uma interação, com aquela amizade que vai permitir ao aluno fazer o que ele bem entender, porque o amigo dele, professor, vai passar a mão na cabeça dele. Então aqui entra a questão da autoridade. Interaja, crie vínculos, mas não perca o fio da meada, porque lembre-se, professor, você vai ser aquele que vai precisar puxar a orelha, orientar, falar um pouco mais sério, ser um pouco mais duro, trazer para a razão e para a realidade. O significado da palavra autoridade é poder de ordenar, decidir, de se fazer obedecer. E aqui eu quero ler um texto para você que está em 2 Timóteo 3, 16, 17, que diz assim, são os últimos versículos do último capítulo de 2 Timóteo, que diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Professor, além da integridade, a autoridade, porque a autoridade dentro da sala de aula vai permitir que você utilize a palavra da forma como ela precisa ser utilizada. Então, não deixa o vínculo, não deixa a intimidade, não deixa a proximidade fazer com que você passe uma visão equivocada para o teu aluno, a ponto dele achar que você é amiguinho dele e que você vai passar a mão na cabeça dele quando ele fizer tolices, porque você é super best friend forever. Então, meus queridos, esse vídeo é para deixar claro que a primeira qualidade de um professor que se esmera, que se esforça, é integridade, estar de coração, estar completo, estar inteiro na missão, dar o seu melhor de um todo, de uma forma geral. E segundo, autoridade, porque vai ter momentos maravilhosos em que os teus alunos vão te amar, vão te beijar, te abraçar, vão querer te presentear, você vai ser o professor herói. Mas vai haver momentos em que você vai precisar usar de autoridade, chamar para perto, dizer não é bem assim, não é dessa forma.
você está equivocado, não é dessa maneira, e você vai precisar chamar a razão. E fazer tudo isso sem criar mágoas, ofensas, né, frustrações, vai muito da maneira como o professor se conduz em sala de aula. Então não esqueçam, integridade e autoridade, características fundamentais para um bom professor, né? Que essa palavra tenha abençoado o teu coração, que você possa meditar nelas e dar o feedback aí para a gente no grupo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Tchau, tchau.